Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui para vocês respondendo uma pergunta. E, gente, fico muito feliz que as pessoas estão gostando dos vídeos, né? Como eu falei, eu gravo naturalmente, né? Do jeito que eu gravo, fica postado, né? Eu tento gravar o mais natural possível, porque eu quero ajudar e não tenho tempo. Então, se eu tô no carro, vindo da academia, do jeito que eu tô lá, eu gravo, respondo uma pergunta. Se eu tô no carro fazendo alguma coisa, eu paro em um canto seguro e tento responder com o maior carinho. Respondo e às vezes nem vejo de novo e já posto. Eu acho que é com carinho, com amor, que eu tento responder e ajudar as pessoas. Eu vejo que muito feliz pelo que pelo retorno na galera. Muito feliz, né? Então, mais uma resposta aqui para o ciúmes retroativo. Galera, agora o pau vai quebrar. O negócio é quente. Uma pergunta aqui, né? John, pode me chamar de Joe. Doutor, minha história é o seguinte. Há 4 meses atrás conheci minha esposa. Minha atual esposa. Foi tudo muito rápido. Já falava com ela pelo Instagram e depois tivemos um encontro. Isso após conversarmos um mês apenas. O que acontece é que ambos não estávamos bem nesse encontro, pois meu tio estava internado, em estado grave, e a mãe dela com Covid. Nós dormimos juntos 2 dias, depois de nós conhecermos. Não rolou muita coisa, por conta da situação que eu e ela passávamos. Aliás, meu tio era como se fosse um pai. Infelizmente, no dia seguinte, em que dormimos, meu tio faleceu. E no dia do enterro, ela se prontificou a ficar do meu lado e comigo. Nunca ninguém tinha feito tamanha gentileza por mim, mas ela nem sequer me conhecia. Fez tipo. Fez comigo o tempo todo. Começamos a nos envolver, eu pedi em namoro. Após 10 dias de conhecido, posteriormente começamos a morar juntos. Após 2 meses de conhecidos. Agora que começa. Então, o início é como alguns casais estão tendo, né? Foi um pouco meio tumultuado. Por isso que eu digo pra galera: gente, seja movido pelos seus sonhos, não pelos seus problemas. Porque tem gente que parece que é uma garrafa PET em alto mar, né? As ondas é o problema. Então a onda vem aqui, a onda bate aqui, né? E aí você está num trabalho, você está numa relação, está morando numa cidade, não porque você quis, não porque foi seu sonho, porque você foi levado por um problema. Você foi levado por uma situação, por uma circunstância. E aí nós acabamos o quê? Sendo infelizes. Então eu vejo, John, que no início da sua relação vocês não tiveram tempo, né? Pra viver esse novo romance, né? Vamos lá. Nunca escondi dela o meu passado. Aliás, antes dela namorei outras meninas. Decidi mudar com ela. Falei exatamente tudo do meu passado. Também perguntei do passado dela. E ela começou a mentir porque eu descobri. Porque um dia entrei no Instagram dela e vi desabafando com algumas pessoas que se diziam ser amigas. Ai, 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 ai. Aí indaguei sobre algumas coisas e descobri que ela ficou com 23 pessoas sexualmente. Pega a calculadora, galera. Pega a calculadora. A conta aí parece que não vai fechar. Porém, algumas eu descobri e outras ela omitiu. Exemplo, perguntei se ela tinha ficado com alguém no CrossFit que ela frequentava. Ela disse que não. Após ler o Instagram, fiquei sabendo que ela ficou com um cara. Com um cara.
E comecei a questionar. Há pouco tempo descobri, um pouco através dela, porque ela resolveu contar. Porém, esse cara eu sempre perguntei a ela, ela disse que não. Inclusive chegou a jurar. Jurou de pé junto que não ficou com o cara. Ela é uma moça de 30 anos, perdeu a virgindade aos 25, sempre sonhou em casar e ter família, porém, até os 25 não achou ninguém, perdeu a virgindade após entrar na faculdade. Lá conheceu um rapaz, ele a humilhou basicamente, fazendo com que ela entrasse em depressão. Após disso, ela teve todos esses relacionamentos, até me achar. Ela é uma pessoa incrível, me ajudou com esse lance do meu tio. Sempre tenta me agradar. E além disso, há quase 2 meses chega junto financeiramente porque saí de um emprego. Oh, com oferta de outro. Cheguei lá depois de um mês. Deu tudo errado. Pois é, tá vendo? A mulher te ajudou em todos esses lutos, ajudou você em todas essas percas, ajudou você em toda essa situação, tá ajudando você financeiramente, né? Já é um sinal que ela gosta de você. Porque é bom, galera, ler isso aqui, porque serve como uma terapia em grupo. Você que tá me ouvindo aí, você que tá me assistindo aí. Porque é um assunto sério, gente. Esse é um assunto sério, pouco debatido. E quando é debatido, infelizmente algumas pessoas debatem com um ar de riso. Com ar de não de profissional. Então tá faltando, isso é mundial. Falar desse problema com seriedade. Falar esse problema com técnica. Esclarecer. Porque esse ciúmes retroativo, ele não é tratado, um exemplo, né? Igual um ciúmes normal. Normal, eu digo comum, né? Do presente. Aliás, um ciúmes do presente. Eu vejo muitas pessoas querendo tratar o ciúmes retroativo como ciúmes do senso comum, né? Que conhece. Vocês vão patinar. Porque esse ciúmes é tratado de uma outra maneira específica. Né? Por isso que é bom estar lendo isso, ser um vídeo diferente, porque o ciúmes retroativo é parecido com o outro que está sofrendo. Então as pessoas vão começar a ter outro ponto de vista, cara. Poxa, não é só eu que tenho esse problema. Poxa, não é só eu. Tem gente que fica admirado. Cara, peraí. Eu consegui me encontrar. Porque é um problema pouco debatido. Infelizmente. Né? Então, nesse tempo, ela ficou mentindo. Descobri que ela ficou com um vizinho meu pelo Tinder. Acontece que ela disse que não fez sexo, apenas beijos. Isso foi 2 anos antes de mim. O problema é que nada que ela conte eu acredito. E ela chorou dizendo que não quis contar do cara do CrossFit para não me deixar triste. Não conseguia contar para não me magoar, pois sabia que eu ficaria com ciúmes. Confesso que perguntei detalhes demais durante essas perguntas. Porém, há coisas que precisam ser desvendadas do passado. A exemplo, será que não seria legal falar que traí minhas ex? Ai, 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 ai. Vai virar, sabe o quê? Um Indiana Jones. Vocês vão virar arqueólogos. Em troco de quê? Em troco de quê? Você nem deveria, John, se expor tanto assim que ela nem queria ouvir. A mulher nem quer ouvir. A mulher não quer saber do seu passado. A mulher não quer saber do passado do homem, gente. Eu acho que a gente não deve se expor tanto. Ficou no passado, aconteceu, beleza. Hoje eu sou outra pessoa. Aconteceu, beleza. O que eu posso mudar? Você vai ter como nascer de novo? Você vai ter como voltar de novo? Não tem como, gente. Já foi, aconteceu e está resolvido. A vida segue. Nós, seres humanos, somos o único ser existencial
O único ser que quer voltar no passado. É o único efeito da natureza que quer voltar lá atrás, somos nós. Onde eu sei, caranguejo anda de lado, né? A cachoeira não volta, o relógio não volta, o sol não volta, o animal nenhum volta. E nós queremos voltarmos a isso. É o caminho para a depressão e a ansiedade. Voltar ao passado é cruel. Agora, se existe um trauma, se existe, aí já é outro departamento. Mas aconteceu, resolveu, está resolvido, pronto. Pronto. Agora ficar ruminando uma situação é cruel. Agora um segredo aqui interessante, que a mente ela não separa uma coisa que você viu e uma coisa que você cria na sua imaginação. Um exemplo. Você assiste a batida de um carro. Você vai sentir um sentimento. Seja qual for, mas você vai sentir. Agora, se você fechar os olhos e criar uma batida de carro, para a mente é a mesma coisa. Para a mente é a mesma coisa. Então, cuidado, gente. Cuidado para o que vocês cativam na sua mente. Concluindo aqui, a questão do John, né? Confesso que perguntei detalhes demais durante essas perguntas. Porém, há coisas que precisavam ser desvendadas, né? Sobre eu ser outro cara agora, eu deixo ela tirar as conclusões. Também quando eu falava com uma ex ou uma amiga que fiquei, ela ficava descontente e pediu para eu parar de falar. E se eu não pergunto, os caras estariam até hoje no Instagram. E vale ressaltar que toda vez que peço ela para dar uma vasculhada no passado, aparece uma ou duas pessoas que ela tenha saído. Esse montante de 23, na realidade, começou com 12. KKKKK. Fui para 18, 19 e agora está em 23. Mas não reclama só disso. Embora me deixe com ciúmes. Eu saí com muito mais pessoas que ela e também fui infiel em todos e ela me aceitou assim. Peço a sua ajuda, doutor. Adoraria ter seus conselhos. Muito obrigado. Galera, é o seguinte, isso acontece tanto com homem e tanto com mulher. Mas quando a gente tivemos um passado onde não levamos as mulheres a sério, ou as mulheres não levavam o homem a sério. Por exemplo, vou falar do John aqui, e de outro paciente que eu atendi ontem online, né? Tiveram passado com várias mulheres, e em alguns casos o relacionamento foi fácil. Não precisou investir, não precisou cantar muito, já teve o ato sexual. A nossa mente, ela associa o tempo inteiro. A nossa mente entra nos processos associativos. É a memória associativa. Nós fazemos isso desde a infância. A formação do nosso processo de aprendizado. Aí entra Vygotsky, Piaget, né? Desde a nossa alfabetização, a nossa mente, ela sempre trabalha e ela é aprendida nesse processo de memórias associativas. Se você encasquetar com o número 10, você vai ver esse número 10 em todos os lugares. Você vai ver o número 10 em tudo, no relógio, no calendário. Se você encasquetar com Fusca Azul, você vai ver o Fusca Azul em todo lugar. Ele sempre esteve ali. É porque só chamou a atenção da sua mente. É assim a memória associativa ela trabalha. Porque se uma mulher lá atrás foi fácil, você vai associar, John e outros ouvintes, você vai associar a sua namorada atual, a sua esposa atual, a uma mulher fácil do passado. E isso é um dos gatilhos do ciúmes retroativo. Porque você vai associar que a sua mulher também é fácil. Ela foi fácil. Também está um pouco
dos gatilhos, dos ciúmes do presente. Se as mulheres foram fácil, estão no meu currículo, a minha também poderá ser fácil. Isso é um dos gatilhos, tanto do ciúme retroativo e dos ciúmes do presente, né? Os ciúmes que as pessoas, o senso comum, conhecem. Agora, gente, John, você tem que entender que ela é uma outra pessoa, assim como você. Assim como você teve as suas experiências sexuais, ela também teve, gente. O mundo, gente, é movido ao sexo. Vamos falar a verdade aqui? A verdade vos liberta? Vamos, por isso que eu coloquei um pouco aqui o quadro do Nietzsche hoje. Vamos falar rasgado? O mundo é constituído de sexo. Nem todas as pessoas, mas a maioria vai pra academia pra ficar esbelto, pra ser admirado. Pra esse ponto. Vamos falar a verdade? Tem muitos pacientes aqui que pensam em comprar um apartamento para futuramente ter essa finalidade. Carros também. Eu querer ganhar promoção, ser feliz, é justamente investir na minha sexualidade. A natureza por si só, o fruto da sensualidade do sexo são filhos. É a raça humana. Todas as mulheres, João, nem todas, né? Porque tem gente que não gosta de generalizar, e eu concordo. Mas a maioria das mulheres e dos homens passam por isso. Passam por isso, infelizmente, o mundo tá com todo o conteúdo de sensualidade. Seja nos rótulos, seja nos produtos, nas músicas, nas novelas, no marketing, na estética, na questão de moda. Então a gente tem mais estímulos sexuais para isso. Sem falar que o nosso sistema biológico pede. Então, se você não aceitar essa realidade, tá todo mundo contra você. Né? Que nem a música do Barão Vermelho, né? Todo mundo contra você, né? Mais ou menos assim. Se você não aceitar essa realidade, você vai surtar, você não vai ficar com ninguém. Ou você vai ficar um transeunte, um turista de convento, né? Vai com a freira lá, decepcionou com a sua carreira profissional, com seu dom, né? Com sua vocação, vai que ela não quer mais saber disso e você transitando lá o convento e uma dessas se apaixona por você, olhar 44, de repente você sai do convento já namorando, você assume ela. Beleza? Ou você compra uma van escolar e você começa a rodar nas escolas, né? Você vai ter problemas aí. É a realidade. É a realidade. Gente, a verdade vos liberta. Eu tô falando rasgado. Não adianta você ficar romantizando. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a verdade. Ou você aceita que ela é uma outra mulher hoje e você também é outra pessoa. Imagina que tem mulheres também que eu atendo encasquetada com o passado do homem. Imagine se essa sua esposa atual começa a encasquetar com o seu passado também. Imagina. Você pegou essa, você fez essa é feiosa e essa aqui é outra. Você pegou essa pro ego, pro orgulho, né? Ou seja, ela é uma outra mulher. Que nem diz o filósofo Heráclito, né? Gente, não podemos mergulhar duas vezes no mesmo rio. Você é a outra pessoa e as águas são a outra. É igual você ler um livro. Se você ler esse livro duas vezes, ele não será o mesmo. Você é uma outra pessoa, você evoluiu. Agora você tem que acreditar que essa sua esposa estava morta. Era uma outra pessoa, outro ciclo. Vamos supor que 23 pessoas, vamos colocar aqui 30 para fechar. Sempre eu falo para meus pacientes, coloca um pouco a mais para você não ser surpreendido. Eu tô conversando com a mulher e ela falou que ficou com 8. Bota aí 12 para depois você não ser surpreendido.
Essa é uma técnica bacana. Ela falou que ficou com 5. Bota 10. Bota 10. E as mulheres, eu gravei isso no outro vídeo, John, falando sobre isso. As mulheres não vão falar. Assim como o homem não vai falar. Medo de ser julgado. Medo de acabar o namoro. A pessoa tá feliz com você. O medo de estragar o futuro pelo passado que não teve felicidade. Ela vai se expor, falar que teve para você julgar? A mulher não vai falar. E quem causou todo esse colapso foi você. Assim como outros homens e outras mulheres fazem. Chegou na vida de alguém, gente, seja sincero. Quer saber realmente quem foi o ex? Beleza. E seja sincero. Instagram, ó. Se tiver ex lá, se tiver historinha, tal, deleta. Cancela. Cancela. Se você não foi feliz, se não deu certo, por que tem o Instagram lá do outro? Tem uns que não vão concordar comigo. Beleza. Tem uns que não vão concordar comigo. Mas, gente, se não deu certo, qual a necessidade de ter o cara lá? Seja sincero. Olha, se tiver foto aí, se tiver mensagens, apaga, que eu não quero ver. Seja sincero, gente. Agora, com esse mundo virtual, os casos de ciúmes retroativo aumentaram. Aumentaram. Mulheres, apaguem. Homens, apaguem. Tanto de memória que tem, 128, né? Gigas. Não dá para um ser humano. Qual a diferença sua de um acumulador de objetos dentro de casa? Qual a diferença sua que tem lixos no seu celular passados por um acumulador de objetos dentro de casa? Aquelas pessoas que têm muitos objetos, entulho, é a mesma coisa. Você está igual a ela. A diferença sua é que é digital. 128 não cabe. 128, né, gigas, né? Não cabe. Tem necessidade de mais. Para de acumular passado, gente. Aí vem um grande futuro, dá nisso aí. Todo mundo tem história, gente. Todo mundo tem história. Aconteceu, aconteceu. É sua intimidade. Não vai mudar em nada você falar isso. Pelo contrário, vai piorar a sua situação. Para de se expor. Para de se expor. Porque aí você vai começar a magoar o outro. Agora, se esse cara do CrossFit fosse tão bom assim, tão gostosão, tão do caramba, ela estaria com ela, com ele, não com você. Se ele fosse tão bom assim, ele não seria história do passado que ela tinha vergonha de falar. Se o cara fosse tão top assim, o cara diferenciado, ela tinha orgulho de falar que teve alguma coisa com ele, que saiu com ele, que teve mesmo, namoraram, e você não estava com ela na época. Mas não, velho. Não, ela teve vergonha. Teve vergonha. Teve vergonha de te falar, vergonha de assumir ele, e vergonha do que ela fez. Entendeu? Você tem que se orgulhar por 23 pessoas, 30 pessoas, coloca aí na sua calculadora, 30, que ela ficou e nenhum marcou a vida dela como você. Eu duvido, se ela deu dinheiro, prestou dinheiro, investiu, foi no enterro, cuidou de você como cuidou de outras pessoas. Eu duvido. Entendeu? E você tem que se orgulhar a pessoa que você é, John. Cadê esse homem de alto valor, a sua essência? Tô cansado de falar aqui, gente. Você é diferenciado porque você é onisciente. Para de acreditar nessas vozinhas, essas vozezinhas da cabeça. O ciúmes por si só é um medo irracional. Você vai sofrer pelas suas imaginações. Ou você entende que todo mundo, a vida é assim e acontece, você aceita, e a partir de agora eu vou viver uma nova história com ela,
ou você vai sofrer com ela ou com outra pessoa. Entende? Nem o seu passado não te machuca, porque o dela vai implicar na sua relação. Nem o passado seu, como você diz, foi bem pior do que ela, por que você vai sofrer por um passado que não foi seu? Não tem lógica. E nem foi seu, você não estava lá, você não estava com ela e nada você poderia fazer. Que macho alfa frouxo que você é. Que agora nem um cavaleiro suficiente para entendê-la, aceitá-la e continuar uma grande jornada com essa mulher. Entende? Galera, estou aqui. Quiser atendimento, tem meus contatos aí. Entendeu? Marque, agende. E perguntas também, aquelas pessoas que querem perguntar. Estou disponível. Não só os filmes retroativos, mas pode ser outras perguntas. O áudio ficou aí longo aí, 27 minutos. Porque é necessário, entendeu? É necessário, foi bem necessário aqui esse vídeo. Eu gosto de fazer no máximo 15 minutos, 10 minutos. Mas hoje foi necessário, né? E, gente, gratidão, né? Gratidão. E muito obrigado pelos elogios. E pode mandar perguntas. Estou aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.